Temos um desafio grande, né? Relógio, mais o aroma do X tudo. Mas eu vou pedir para você, por favor. Vou pedir para que você tão somente fique ligado no que Deus tem a nos dizer nessa noite. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos profetas menores. Qual será, hein? Primeiro livro dos profetas menores. E aí, qual será? Alguém arrisca? Qual é o primeiro livro dos profetas menores? Oséias, muito bem. Oséias. Oséias capítulo 1. Se te facilita, Oséias fica depois de Daniel, que é o último livro dos profetas maiores. Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Nós vamos orar pela vida da irmã Lívia. Nós estamos sentindo a falta aqui do irmão Lucas, que estaria tocando baixo aqui hoje, né? Mas ele precisou sair correndo para levar a Lívia no hospital. E aí peguei a informação de que ela está no soro, está fazendo exame de sangue. Depois que lemos a palavra de Deus, estaremos orando pela vida da irmã Lívia. Estavam aqui antes do culto, ele ensaiou, Bruno. Chegou a ensaiar com os irmãos, ia tocar o baixo, mas teve que sair para levar sua esposa no hospital. Ela está no soro, possivelmente, pode ser que seja dengue. Vamos orar pela vida da irmã Lívia. Oséias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus às sagradas escrituras. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviou-se do Senhor. E foi e se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse: põe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado Loruama, concebeu e deu à luz a um filho, e disse: põe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Somente até aqui, por enquanto. Nós vamos permanecer com a nossa Bíblia aberta. Vamos voltar à palavra, ao texto sagrado. Eu quero pedir a você, por favor, mais uma vez, com muita reverência, temor, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, pedindo a graça, a misericórdia, o poder de Deus sobre nossas vidas nessa noite. Senhor, aqui se encontra mais uma porção da Tua palavra que os nossos olhos puderam contemplar as letras, que os nossos ouvidos puderam ouvir o som da leitura,
E nós cremos que há poder por trás das letras, porque a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão entre a alma e o espírito, discernindo todas as coisas. Então, por favor, Deus, mais uma vez, por graça, por misericórdia, por bondade, use da tua palavra e fale aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. E queremos pedir agora que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos enfermos. Colocamos eles nas tuas mãos, Pai, em especial a vida da Lívia, que foi para o hospital, já estando aqui na tua casa com a sua família, com seu esposo, com seus filhos. Nós a colocamos no teu altar e pedimos a mão do Senhor de cura sobre ela, a mão de cura do Senhor sobre a vida da tua filha, a mão de fortalecimento do Senhor sobre ela, sobre a vida do pastor Valmir e de todos os outros irmãos que carecem, que precisam da mão poderosa do Senhor, da cura do Senhor. Mas agora, Deus, fale a nós por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Desafio muito grande olhar para esse texto, extrair dele uma palavra que possa falar aos nossos corações nessa noite. Não é muito comum nós lermos esse texto, estudarmos esse texto, ou melhor, esse livro, o livro do profeta Oséias. Como disse, o primeiro dos profetas menores do Antigo Testamento. E eu não sei se você em algum momento da sua vida deparou-se com esse texto, com esse livro, com seus 14 capítulos. Obrigado, Marcos, estava precisando. E pôde reparar que tem uma palavra aqui nesse livro que é muito presente, e uma palavra que dói falar. A palavra é traição. Essa palavra está contida nesse livro. O que falar de traição? Eu diria a você que existe uma dor que dói mais do que a solidão, que provoca outra dor, a dor da decepção, tão aguda, tão aguda. Essa dor é a dor da traição. Eu não sei se você um dia foi traído por alguém. Se algum dia você foi traído ou traiu, você sabe muito bem o significado do que é essa dor. Mas existe uma outra palavra nesse livro que suplanta qualquer dor. E é por causa desse Deus que estamos aqui nessa noite. Na verdade, essa palavra se mistura a Deus. Essa palavra, ela reflete quem é o nosso Deus. Se nesse livro do profeta Oséias, a palavra traição é muito presente, tem uma outra palavra que é mais forte do que a própria morte, que é mais forte do que qualquer outra coisa na vida. Essa palavra é amor. E nessa noite, olhando para esse livro, eu quero meditar com você sobre o tema um Deus traído que decidiu nos amar. Esse é o tema da mensagem desta noite. Um Deus traído que decidiu nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que não importa se você chegou aqui nessa noite sentindo incapaz de qualquer coisa diante de Deus. Não existe nada mais forte e mais poderoso do que o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. E o Deus amor foi o primeiro a ser traído. Deus, o Criador, sofreu a primeira traição da história, porque o homem o traiu no jardim. Mas interessante que Romanos capítulo 5
Versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo, seu Filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Deus, que foi traído no jardim, nos resgatou por seu amor na cruz do Calvário. Eu vou repetir, porque você precisa adorar a Deus, vibrar ao Senhor por isso. Deus, que foi traído por nossos pecados em Adão, nos perdoou e nos reconciliou consigo mesmo por meio do último Adão, que é o seu Filho Jesus. Isso é prova do seu amor. Mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo nós o traindo com os nossos pecados, Ele provou que nos ama. Em Cristo Jesus nos perdoou, em Cristo Jesus nos resgatou, em Cristo Jesus nos tornou seus filhos. Cadê você para adorar a Ele por isso nessa noite? Cadê você para louvar a Ele por isso nessa noite? Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. A história que iremos mergulhar nessa noite, ela traz essas duas realidades: a realidade da traição e a realidade do amor. Oséias foi um profeta que, como diz o texto, viveu nos tempos de reis, e os primeiros reis citados são reis de Judá. E há uma citação de apenas um rei, o rei de Israel, o rei Jeroboão. Por que essas duas citações? Citações de rei do norte, do sul e do norte, ou do norte e do sul. Porque nesse tempo Israel já era dividido. Aliás, já estava dividido há muito tempo. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. E Oséias foi profeta num tempo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis do sul, ou seja, de Jerusalém. E é citado aqui o rei Jeroboão, rei de Israel, ou seja, norte, capital Samaria. Em seu tempo havia sim estabelecido uma crise sem medidas. No tempo de Oséias havia uma instabilidade em todos os sentidos. O culto a Baal era grandemente praticado. O capítulo 4, depois você lê em casa, você vai ver uma lista de situações de queda moral, ética, social e sobretudo espiritual. Uma lista. Dentre elas, a pior das crises. A pior de todas as crises que qualquer ser humano passe na vida. Qual crise? O povo não tinha conhecimento de Deus. Isso está no capítulo 4. E aí Oséias vai dizer, Deus falando por boca de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é duplo. É o conhecimento da lei, mas sobretudo esse conhecimento que é citado no capítulo 4, que é citado no capítulo 6, que vamos ver, ele é da palavra hebraica yadar, que significa intimidade. Ou seja, faltava ao povo conhecer Deus na sua intimidade. Este, sem dúvida, é ou constitui o maior dos problemas na vida de uma igreja, dos crentes da igreja, de um discípulo de Jesus. E claro, é o maior dos problemas da sociedade, o quê? A falta de conhecimento de Deus. Quando nós falamos assim, falta de conhecimento de Deus, a gente lembra, lógico, da palavra e do próprio Deus. A gente olha na perspectiva para fora e parece ser uma coisa muito normal. Afinal de contas, as pessoas não conhecem Deus.
E para conhecer Deus é preciso receber Jesus em seu coração, ter a vida eterna, para que possa então o Espírito entrar e o Espírito ligar com o Espírito de Deus e passar a ter conhecimento de Deus na intimidade. Mas falar de conhecimento de Deus, ou ia dar na intimidade para um povo de Deus, parece uma coisa assim, fora da realidade, fora do comum. Mas pasmem vocês, estamos falando do povo de Israel, que conhecia a história, que sabia quem era o Deus que abriu o mar vermelho, que fez maná cair no deserto, que abriu o rio Jordão, que trouxe água, que jorrou água da rocha, o Deus de promessa, o Deus que nenhuma das promessas caem, todas permanecem de pé, o Deus que sempre esteve presente. É desse povo que a Bíblia está falando, que passava uma crise sem precedente, a maior delas, a falta de conhecimento de Deus. Por isso que Deus nesse texto vai chamar o profeta Oséias, e vai ao extremo. Alguém já disse que para medidas extremas, ou melhor, para problemas extremos, exige-se medidas extremas. Para problemas extremos, exige-se soluções ao extremo. Parece-me que essa frase, conquanto não seja norteadora na sua essência, a verdade absoluta, mas parece-me que ao olhar para esse texto, nós vamos vamos contemplar Deus fazendo algo ao extremo. Deus chama Oséias e vai ao extremo de pedir-lhe algo. O quê? Casar-se com uma prostituta. E de uma forma ao extremo, ele pede para casar com uma prostituta. Por quê? Para que o profeta pudesse sentir o que ele estava sentindo. Profeta, intercessor, filho de Deus, muitas vezes sente o que Deus está sentindo. Quando você sente o que Deus está sentindo, você é capaz de falar com propriedade, é capaz de falar com clareza. E é isso que vai acontecer. Deus vai chamar o seu profeta e vai dizer-lhe: casa-se com uma prostituta, porque eu preciso que você sinta o que eu estou sentindo. O livro de Oséias, dividido em 3 partes, capítulo 1 a 3, que vai falar do casamento de Oséias com Gomer, das suas traições, capítulo 4 a 10, que vai falar da causa e dos efeitos da infidelidade de Israel, e a maior delas, a falta de conhecimento de Deus, a intimidade com Deus. E o capítulo 11 a 14, que vai falar do sentimento de Deus, sua promessa e a sua restauração. Assim se divide o livro do profeta Oséias. 3 mensagens que Deus ensina por meio do casamento de Oséias com Gomer em suas traições. 3 mensagens. A primeira delas, que Deus quer mostrar a Oséias, para que Oséias pudesse sentir a dor. A primeira mensagem é essa: sinta o que eu estou sentindo, traído pelo meu povo com outros deuses. Essa é a primeira mensagem que Deus, por meio do casamento de Oséias com Gomer, vai nos mostrar. Sinta o que eu estou sentindo. Eu fui traído por outros deuses. Eu fui traído pelo meu povo. Traímos Deus quando decidimos viver sem a presença dEle. Traímos Deus quando abandonamos a devoção, o amor e o envolvimento com a sua obra. Traímos Deus quando trocamos a santidade por uma vida relaxada, flertando com o pecado. Traímos Deus quando não perdoamos. Traímos Deus quando apostatamos da fé. Traímos Deus quando deixamos que a adoração seja trocada por programação.
Segunda mensagem, que a traição de Gomer com Oséias vai ensinar ou vai dizer, é Deus dizendo: mostra como meu povo está vivendo diante de mim. Mostra como meu povo com essa traição está vivendo diante de mim. Para isso Deus mandou colocar nome em 3 filhos. Gomer, que alguns estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que ela a princípio era uma prostituta cultual. Ela era prostituta de Baal. Então, em suas traições com Oséias, ela tem 3 filhos. O primeiro, Jezreel. E Jezreel significa afastado, espalhado. Pois é isso que o pecado faz. Ele afasta, ele distancia Deus do povo, o povo de Deus. O segundo filho é uma menina, vai chamar Loruama, e o seu significado é desfavorecida. Como está o povo? Espalhado. Historicamente, toda a descendência de Acabe vai morrer de maneira sanguinária no campo de Jezreel. Foram espalhados e mortos no campo de Jezreel toda a geração de Acabe. Inclusive seu filho Jeú, que é citado no versículo 4. E aí ele é colocado o nome de Loruama, que significa desfavorecida. Ou seja, Israel estava desfavorecido diante de Deus por causa do pecado. Por estar desfavorecido, em 722, Senaqueribe invadiu Israel e levou o povo cativo. Terceiro, como é que estava o povo diante de Deus? O terceiro filho de Gomer é Lo-Ami, ou Lo-Ami, que significa não meu povo. Ou seja, é Deus dizendo: vocês se espalharam, vocês estão desfavorecidos, e parece que vocês não há mais o meu povo. Esse é o quadro. Para completar, Deus está dizendo com esse casamento o seguinte: mostra como o meu povo se tornou escravo por viver longe de mim. Olha o capítulo 3 comigo, por favor. Nós vamos começar a passear na Bíblia. 3, versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, ela é adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uva. Sabe o que Deus está dizendo aqui através dessa traição? A coisa se tornou tão difícil para o meu povo, tão difícil, que o meu povo se tornou escravo do pecado. Gomer agora é escrava. Ela trai Oséias 1, 2, 3 vezes. E agora essa traição, ela é uma traição misturada com uma escravidão. E Deus está dizendo, com essa traição misturada com escravidão: veja como meu povo ficou longe de mim, tão longe, que ele se tornou escravo do pecado. Essa é mais uma mensagem que esse casamento, ou melhor, que essa traição está dizendo. Mas tem mais uma mensagem que esse casamento está dizendo para Israel. E qual mensagem? Ainda está no capítulo 3. Diga, meu povo, que apesar da traição,
eu continuo amando, por isso comprei e paguei o preço por ela, por ele. Está escrito aqui no versículo 2 do capítulo 3: eu a comprei para mim por 15 peças de prata, e por um homer de cevada, e meio homem de cevada. Sabe o que Deus está dizendo através desse versículo? Diga, meu povo, que eu pagarei o preço que for, só para ter o meu povo perto de mim. Naquele tempo, para se pagar um preço por um escravo, era 30 moedas de prata. O preço que Judas traiu Jesus. Oséias não tinha 30 moedas de prata, tinha 15. Então provavelmente ele deu 15 moedas de prata, mais o restante em cevada. Mas ele foi lá e pagou o preço por essa mulher que o traiu várias vezes. Foi lá, imagine Oséias pegando o Gomer pela mão. Imagine essa mulher cabisbaixa, porque por muitas vezes ela o traiu. Imagine essa mulher agora diferente, andando diferente, falando diferente, e até mesmo pensando diferente. Por quê? Porque das outras vezes foi apenas um perdão, mas agora é perdão com paga, com pagamento. É agora um perdão com uma dívida paga, com uma dívida perdoada. É Deus dizendo a nós: vocês estavam longe de mim, vocês se tornaram escravos do pecado, mas eu paguei a dívida por vocês. A dívida foi paga, e quem pagou foi meu filho, que foi traído por 30 moedas de prata. Mas esse que foi traído por 30 moedas de prata foi à cruz do Calvário, morreu pelo meu povo, morreu pelos meus filhos, para que os meus filhos pudessem voltar perdoados, restaurados, renovados, transformados. Eu poderia parar a mensagem aqui nessa noite e dizer a você o seguinte: esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que sente a dor da traição, mas um Deus que nos ama tanto, que nos ama tanto, que nos ama tanto, que enviou Jesus para pagar o preço. Não foi qualquer preço, foi preço de sangue, preço com precioso sangue, para que eu e você pudéssemos desfrutar desse amor, um amor incomparável, um amor tão grandioso que não tem palavras que saia da minha boca, não tem palavras que saia da sua boca que possa expressar o tamanho desse amor. Amor de um Deus que, mesmo que foi traído, escolheu por meio de Cristo Jesus nos amar e nos trazer para perto dele nessa noite, e nessa noite todos os dias e por toda a eternidade adorar a ele, porque o seu amor fez isso, nos tornou adoradores por toda a eternidade. Então eu quero ouvir nessa noite um brado de aleluia, porque você foi alguém que o pecado te levou para Satanás, te levou para a morte, mas Deus foi lá e te resgatou da morte e te trouxe para perto dele, e esse amor atraiu você com cordas tão fortes, tão fortes, tão fortes, que você jamais sairá das cordas desse amor. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus por isso, irmão. Aleluia. O que dizer? O que dizer de um Deus assim? O que dizer de um Deus que, mesmo sendo traído, decidiu nos amar? O que dizer desse Deus? Bíblia, palavra, texto. O que dizer de um Deus que decidiu, mesmo sendo traído, nos amar? Primeiro, esse Deus que foi traído por nossos pecados continua a nos convidar, continua
a nos chamar para conhecê-lo, não para viver uma vida de religiosidade. Eu vou repetir: esse Deus que foi traído por nossos pecados nos convida a conhecê-lo de verdade, não por religiosidade. Vá para o capítulo 6, por favor. Olha o que diz os 3 primeiros versículos do capítulo 6. Se você fechou a sua Bíblia, abra, por favor. Bíblia aberta. Olha o que diz os 3 primeiros versículos do capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ao ler esses versículos, essas palavras, tem-se a impressão de que, na essência, a nação de Israel está atentando para essas palavras. Eu ouvi alguns irmãos aqui dando glória a Deus por essas palavras. E devemos dar glória a Deus por essas palavras mesmo, porque elas soam aos nossos ouvidos como louvor, canção. É um convite. São palavras lindas, fortes, poderosas. Mas não podemos dizer isso de Israel, porque o restante do texto vai nos mostrar que, ao ler essas palavras, nós temos a impressão que a nação está sinceramente se arrependendo, buscando ao Senhor, mas ela não está. Sete e 10 diz assim: e a soberba de Israel testificará em sua face, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão em tudo isso. Eu volto para o capítulo 6, versículo 4. Olha o que está no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Efraim é outra expressão de Israel. Que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que Israel, o seu amor é comparado à nuvem que passa, ao orvalho da manhã e à nuvem que passa. O que significa isso? Um amor passageiro. Logo cedo, o orvalho é como joia brilhante, mas assim que o sol se levanta, o orvalho desaparece. É como a nuvem que os olhos estão fixando, mas se desviar por algum instante, aquela nuvem passou e não se consegue mais identificar qual era aquela nuvem. O que havia de errado com o povo de Israel? O que havia de errado com a devoção, com a confissão? Eles estavam tão preocupados em ser curados, mas não eram preocupados em serem purificados. Queriam felicidade, mas não queriam santidade. Queriam ritual, mas não queriam profundidade. Por isso que Oséias vai dizer: se nós buscamos suas bênçãos, certamente virão como vem
a árvore da manhã e a chuva da primavera, chamada seródia. A vida cristã é um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus não se baseia em processos passageiros e automáticos. A vida com Deus não é como o orvalho da manhã ou como a nuvem que passa. Não. A vida com Deus não é assim. Pastor, então como é a vida com Deus? A vida com Deus é aceitar o seu convite todos os dias. Aí sim vai ter sentido o versículo 1 que nós lemos, e o versículo 2 e o 3 que alguns irmãos deram glória a Deus. Eu espero que você dê agora. A vida com Deus se consiste em você ouvir o convite de Deus: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer aqui, vou repetir, é iadar, ou seja, intimidade. Pastor, o que é a vida com Deus? A vida com Deus é você aceitar esse convite todos os dias e buscar intimidade com Ele. Louvado seja Ele. Deus não quer que os nossos relacionamentos sejam construídos por rituais, porque o texto vai continuar dizendo que o povo vai fazer ritual. E aí Deus vai dizer no versículo 6: porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Olha aí, querido, o versículo 6, ele está gritando diante dos nossos olhos nessa noite. É Deus falando comigo e com você, porque eu quero misericórdia, não sacrifício, não ritual. Eu quero conhecimento, eu quero intimidade, não religiosidade. Será que esse versículo 6 não toca o seu coração? Deixa eu falar de maneira muito clara, muito dura. Se essa palavra não toca o seu coração, possivelmente tem alguma coisa que está fazendo com que você esteja traindo, no mínimo, a confiança de Deus, quiçá o seu próprio caráter. Não devemos oferecer ao Senhor algo sem valor. Como diz Davi: não oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. A nossa vida é constante oferecimento ao Senhor. E por que não oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável? Porque constantemente estamos ouvindo o seu convite: vinde, torne-se para mim. Vinde, me conheçam. Vinde, eu espero vocês. Que nessa noite você possa correr para Deus, porque o amor de Deus está aqui para te abraçar. Louvado seja Ele. Que Deus é esse, que mesmo sendo traído por nossos pecados, que Deus é esse, resolveu nos amar. E vou te falar, esse Deus que foi traído por nossos pecados está sempre esperando conversão de todos nós. Vá para o capítulo 14. Olha o salto que já demos no texto. Vamos para o final do livro, capítulo 14. Ele está sempre esperando conversão de nossa parte. Capítulo 14, versículo 3, 1 a 3. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Tomai convosco palavras
e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade, receba o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Olha o que diz o versículo 3. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos: tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Aleluia. Que Deus é esse? Que mesmo traído, está sempre esperando conversão de nós. Deus aqui insiste com o seu povo para voltar a abandonar o pecado. É como se um pai estivesse falando para o seu filho, ao seu filho, as mesmas palavras. Deus tinha motivo de sobra para rejeitar o seu povo. Por que Deus tinha motivo de sobra para rejeitar seu povo? Traição. E traição é quebra de aliança. O povo quebrou a aliança. Então Deus tinha motivo de sobra para rejeitar seu povo iníquo, mas escolheu oferecer o seu perdão. Aleluia. Ainda que o seu povo virasse as costas para ele, sabe o que diz esses versículos? Eu não virei as costas para vocês. Ainda que seu povo fosse fiel, sabe o que esse versículo estão dizendo? Estão dizendo: eu permaneço fiel. Ainda que seu povo caíra por causa do pecado, sabe o que Deus está dizendo com esses versículos? Se arrependam, porque eu sou o Deus que coloca o homem de pé. Ainda que o seu povo vivesse a traição do pecado, Deus de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Como assim, pastor? Deus não pode negar a si mesmo. Como diz 2 Timóteo 2,13, Deus não pode negar a si mesmo. Como assim? Deus em eternidade decidiu nos perdoar em Cristo Jesus. A traição de um homem nunca será maior do que o perdão eterno de Deus. O pecado do ser humano nunca será maior do que o perdão eterno de Deus. E o que prevalece aqui nessa noite é o perdão de Deus. E tudo o que você precisa é ir em busca desse perdão. E tudo que Deus espera de você nessa noite, mesmo ele sendo traído, é que você se converta. Ou seja, vire-se para Ele, porque Ele nunca virou as costas para mim e nem para você. E um Deus que não vira as costas significa dizer que esse Deus está de braços abertos, te esperando para te abraçar hoje e todos os dias da sua vida. Louvado seja Ele. Que Deus é esse, que mesmo traído por nossos pecados, resolveu nos perdoar, decidiu nos perdoar. Esse Deus tem como propósito nos sarar e nos vivificar. Versículo 4 a 7. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. E eu sararei a sua perversão. Olha essa palavra, irmão, olha essa palavra aqui. Essa palavra é graça pura. Quando eu estava meditando nessa palavra para pregar, eu me deparei com essa expressão e meu coração disparou.
Olha que palavra, irmão, olha que palavra. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amei. Porque a minha ira se apartou deles. Não, você não entendeu o significado desse versículo. Só aqueles que foram alcançados por Jesus estão entendendo esse versículo. Só aqueles que um dia pecaram contra Deus, traíram Deus, estão entendendo o significado desse versículo. Eu vou te sarar seu pecado, sua perversão, porque eu resolvi voluntariamente amar você. Eu vou repetir o que está nesse texto, porque você precisa entender isso. Eu vou te sarar seu pecado, sua iniquidade, sua perversão, sarar a sua falta de devoção, sarar sua mágoa, seu ressentimento, sua raiva, sua ira contida. Vou sarar. E por que eu vou sarar? Porque voluntariamente eu decidi te amar. E é isso que Deus está falando comigo, com você, irmão. É esse Deus que está aqui nessa palavra. É esse Deus que está falando comigo e com você. Isso é graça, pura graça, porque por ela fomos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dele, veio dele, voluntariamente dele. Aleluia. A graça é isso aqui. Mas tem mais. Versículo 5: eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. 6: estender-se-ão as suas vergonetas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Aleluia. Oh, não é mais uma nuvem que passa, não é mais um orvalho que seca com o sol. Não. Agora, o orvalho revela as flores. Agora, a vergonha dá lugar à glória. Agora, o que se espalhou de vergonha, o que se espalhou por causa do pecado, agora são as raízes que se espalham para trazer fortalecimento. Agora não tem mais morte, tem vida. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A pergunta agora é: onde está esse Deus? Ele está nos céus, sentado no mais alto e sublime trono, mas também está aqui. Como assim, pastor? Está aqui, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 57, versículo 15: ouça, eu
o alto, o soberano, que habito no mais alto e sublime trono, mas também habito num coração contrito. Onde está Deus? No trono de glória, revestido de toda majestade e poder, mas está aqui nessa noite para sarar e vivificar aqueles que os seus corações se tornarem contritos. Aleluia. Deixa eu concluir. Deixei para o final o significado de Oséias, que eu acho que você já sabe. Oséias também foi um homem, também teve um homem com o mesmo nome dele no Antigo Testamento, Josué. Josué também chamava-se Oséias. Oséias também chamava-se Josué. E no hebraico, Oséias significa Jeová salva. E quem é que salva? Não, eu perguntei para você responder. Quem é que salva? Quem é que salva? Oséias significa no Antigo Testamento Jeová salva, e no grego significa salvação. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Um Deus que foi traído por meio de Jesus Cristo, seu Filho, decidiu nos completa. Decidiu nos, aleluia, decidiu nos salvar. Eu preciso ler para você os 2 últimos versículos. Ou melhor, o último versículo. Porque o último versículo, ou os 2 últimos versículos, principalmente o versículo 9, é um anexo. Um anexo. Olha o que diz o versículo 9. Quem é sábio para entender estas coisas? Pergunta de novo. Quem é sábio para entender essas coisas? Que coisas? As palavras que estão nesse livro, evidentemente. As verdades que estão nesse livro. Sobretudo a maior das verdades desse livro. Um Deus que foi traído, que voluntariamente decidiu nos amar e nos perdoar. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Tudo que está registrado em Oséias não está longe, não está no passado. Ou seja, tem muita gente ainda traindo Deus, deixando Deus triste. Mas Deus de Oséias, do profeta Oséias, continua sendo o mesmo Deus que decidiu, por meio de Jesus, nos amar e nos perdoar. O que você precisa nessa noite? O que você precisa nessa noite é desfrutar desse amor e desse perdão. Você não pode sair daqui nessa noite de alguma maneira sem desfrutar desse amor e desse perdão. Pastor, eu não tenho traído Deus, a minha devoção está em dia, tenho buscado ao Senhor. Pastor, eu tenho servido, eu já encontrei o meu lugar de serviço, já encontrei o meu lugar de missão. Amém? Louvado seja Deus por você, e de coração louvado seja Deus por você. Mas sabe,
esse Deus está te convidando para você conhecê-lo ainda mais. Por quê? Porque há sempre mais de Deus para aqueles que continuam buscando a Ele. Vou repetir: há sempre mais de Deus para aqueles que têm buscado conhecê-lo. Tem mais de Deus para você nessa noite. Mas para você que de alguma maneira tem traído a confiança ou o caráter de Deus, o que tem para você nessa noite? Seu amor e seu perdão. Para você que ainda que não encontrou a salvação, tem salvação de Jesus para você nessa noite. Tem um Deus que decidiu voluntariamente te amar e em seu Filho Jesus te perdoar nessa noite. Então, eu termino essa mensagem dizendo que tem os braços de Deus para todos nós nessa noite. Para você que precisa do perdão, tem os braços dele. Para você que quer mais conhecê-lo, tem os braços dele. Tem os braços de Deus para todos nós nessa noite. A questão é: você vai querer ou não os braços desse Deus que, mesmo traído, decidiu nos amar? Tem os braços dele para você nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Porque o primeiro convite desse Deus que decidiu nos amar é para você que ainda não recebeu o perdão, a salvação em Jesus Cristo. Esse é o primeiro convite para você. Pastor, eu não conhecia ainda a salvação, mas depois de ouvir essa palavra, eu estou sendo tocado a conhecer a salvação. Se você está sendo tocado, eu vou dizer quem está te tocando. Quem está te tocando é o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo que está te tocando, está tocando o seu coração, está também falando com você. Vai, tenha fé, se entrega. Seus pecados serão apagados e você será salvo. Se você está sendo tocado, se você está ouvindo a voz do Espírito e você quer esse amor grandioso de Deus na sua vida, basta você crer e se entregar. Crer em Jesus e se entregar a Ele. Pastor, como faço? Ora, fale com Ele, com a sua fé, e se entrega a Ele. Como eu faço? Eu vou te ajudar. A fé não é minha, é sua. Mas se você crer, assim será. Você terá a salvação em Jesus Cristo nessa noite. Basta você dizer assim e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és meu Salvador. Senhor Jesus, me perdoe. Senhor Jesus, me purifica com Teu sangue. Senhor Jesus, me transforma em filho de Deus e me dê a vida eterna. Amém. 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 Você orou assim? Você está recebendo a salvação em Jesus? Se você orou assim, enquanto os irmãos estão orando por você também, de cabeça baixa e olhos fechados, levanta a sua mão se você orou assim, está entregando a sua vida a Jesus nessa noite. Tem alguém que orou desta maneira? Deus abençoe lá atrás. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe essa mão também que levantou.
Qual vai ser a terceira pessoa? Deus abençoe. Tem uma quarta pessoa que está entregando a sua vida. Deus te abençoe, minha filha. Pode abaixar sua mão. Já te vi. Tem mais alguém que está experimentando esse amor hoje pela primeira vez? Mais alguém? Eu vou pedir para você que levantou a sua mão, mais uma vez, levante-a, só mais um pouquinho só, para que você, isso, lá atrás também, os irmãos, por favor, alguém, um intercessor, um líder, alguém, um levita, segura na mão dessa pessoa, traga até aqui, por favor, bem rápido, segura na mão dessa pessoa, traga até aqui, glória a Deus. Aquelas com a criança no colo lá, ó, levanta sua mão mais uma vez, já vem com esse filho seu abençoado, isso, disse aí, pega lá, isso, bem pastor, glória a Deus, traga aqui, isso. Enquanto essas pessoas estão dando o primeiro passo de um justo, o primeiro passo de uma pessoa salva, estão recebendo a salvação, a igreja, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende, se tem festa no céu, tem que ter festa onde? Na terra. Então você vai celebrando ao Senhor, porque a salvação de Deus está sendo manifestada aqui nessa noite. Celebre a Deus, aplaude a Ele, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, mais forte, mais forte. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, olha aí, ó. Olha o que o amor de Deus faz, ó. Olha o que o amor de Deus está fazendo aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Tem alguém afastado da casa de Deus? Tem alguém afastado do Senhor? Quer vir? Levanta a sua mão se tem alguém afastado que quer voltar para o Senhor hoje. Levanta a sua mão. Tem alguém afastado? Tem alguém afastado? Não? Glória a Deus. Fica em pé, igreja, fica em pé. Aleluia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que foi traído por nossos pecados, mas decidiu voluntariamente nos amar e nos perdoar. Esse Deus está aqui nessa noite esperando você para abraçar você, irmão. Para abraçar você. Olha, muitas vezes nós traímos Deus com o nosso tempo, não damos o nosso tempo a Ele. Deixa a luz acesa, por favor. Depois vai apagar, agora não, deixa a luz acesa, por favor. Nós traímos esse Deus porque não damos tempo para Ele. Nós traímos esse Deus porque nós não envolvemos com a presença dEle. Ele nos deu Jesus Cristo, nos deu o Espírito Santo, e nós não valorizamos isso. Está na hora de nós valorizarmos o Senhor nosso Deus. Está na hora de nós retribuirmos o seu amor. Ei, irmão, se você está sendo abraçado por Deus de alguma maneira, se Deus está te abraçando, se Deus está recebendo você nos seus braços de amor, sabe o que você vai fazer? Você vai vir correndo para cá e abraçar o Senhor pela fé. E você vai dizer: obrigado, Deus, porque mesmo eu sendo pecador, o Senhor está me abraçando com o seu amor. Quer receber o abraço de Deus aqui, irmão? Quer receber o abraço do amor de Deus? Independente se você é salvo ou se você não é, os salvos já estão aqui. Agora é para você que já é salvo, que quer receber o abraço de Deus. Agora essa palavra é para você que quer conhecer Deus na intimidade, que quer conhecer Deus mais e mais. É para você que quer conhecer Deus. A palavra, o capítulo 6 está fazendo um convite. Vinde a mim, prossigamos em conhecer o Senhor. Vem, irmão, vem. Você que quer conhecer mais Deus de perto, na intimidade, sai do seu lugar, pode vir, já pode vir, irmão. Você que quer mais a presença dEle, que quer mais intimidade com Ele, vem, você que quer mais a presença dEle, que quer mais intimidade com Ele, vem, pode sair do seu lugar, vem, aleluia. Você não quer mais, não? Você não quer mais a presença de Deus, não? Você não quer, não? Eu tenho certeza que Deus quer. Se depender dEle, Ele vai te abraçar nessa noite. Se depender dEle, Ele quer te abraçar. Quer? Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero mais dessa intimidade. Eu já desci porque eu quero mais da presença dEle. Eu quero mais do amor dEle. Eu quero mais da presença dEle. Eu quero conhecer Ele na intimidade. Iadá, Yavé. Eu quero-te mais, Senhor. Eu quero-te mais, Senhor. Eu quero-te mais. Eu quero te conhecer, Senhor.
sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Senhor nosso Deus, nos perdoa, por favor. Nos perdoa, Deus. Perdoa as nossas negligências. Negligência com a devoção, negligência com a tua obra, negligência com o cuidado com as pessoas. Perdão, Senhor, perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Recebemos o teu amor nessa noite de uma forma sem medida. Perdoa as nossas traições, Senhor. Perdão, Senhor, porque por muitas vezes nós deixamos o tempo com o Senhor para ficarmos perdendo tempo com coisas fúteis, com cultura inútil. Perdão, Senhor, perdão. Perdão porque ouvimos muito mais as vozes do inferno do que a voz do teu Espírito. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Deus. Não nos afasta de Ti. Não, Senhor, não queremos ser como o primeiro filho de Gomer. Não nos espalhe, Senhor. Não, Senhor, não queremos como ser o segundo filho de Gomer. Nós não queremos ser como o terceiro filho de Gomer. Não, Senhor. Somos os teus filhos em Jesus Cristo. Não somos filhos da traição. Somos filhos da reconciliação. E como filhos da reconciliação, bendizemos a Ti nessa noite, porque a salvação foi manifestada mais uma vez nesse lugar. Como filhos da reconciliação, libera do Teu Espírito, Senhor, de forma sem medida sobre nós, Tua igreja, nesse tempo. Libera o Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós desfazemos todo espírito de religiosidade, de nuvem passageira, de orvalho que seca, e assumimos uma postura de árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Aleluia. Cujas folhas não caem, cujas raízes são profundas e cujos frutos são permanentes e multiplicadores, Senhor. Libera do Teu Espírito, Senhor. E obrigado por uma graça sem medida que está sendo derramada nesse culto agora. E por causa desta graça, nós dizemos amém.
nós dizemos muito obrigado em nome de Jesus. E por causa desta graça salvadora, reconciliadora, vivificante, com todas as nossas forças, para o louvor da glória do Senhor, nós te aplaudimos, Senhor. Irmãos vão levar essas pessoas preciosas para o gabinete. E eu acho que nós podemos cantar um cântico de louvor ao Senhor antes da gente terminar e você passar ali na cantina pegar o seu hambúrguer.